Bem, meus irmãos? Bem, graças a Deus, né? Coisa linda. Vamos. Hoje, os irmãos que estão nos assistindo pela internet, nós vamos fazer uma mudança na ordem das lições. Né? Quem nos segue aqui na Escola Bereana, hoje deveria ser a lição 11. Essa lição vai ser ministrada na semana que vem pelo pastor Silas, que ela fala sobre os deveres políticos dos cristãos. Né? Então, como ele não vai estar aqui, ele vai ministrar essa lição. E hoje, né, excepcionalmente, nós estamos trazendo a lição 12 para ser ministrada aqui. Tenho certeza que vai ser bênção para nós. Nós vamos falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Vamos receber uma pessoa aqui amada, uma professora top, prateleira de cima, aqui na DVEC. Né? Eu vou dizer que é bigode grosso, porque é uma menina, né? Mas... Vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui, não é? Pedir a Deus que nos abençoe nessa noite. Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu dom, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua bênção, pela Tua salvação, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e bondade para conosco. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela vida, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, por este dia, Senhor, pelo qual estamos aqui, Senhor, vivendo, Senhor, nos movendo, Senhor, e existindo. Deus, louvamos o Teu nome pela nossa igreja, pela nossa pátria, ó Deus, pelas nossas famílias. Pedimos a Deus que Tu guarde, Senhor, aqueles que estão vindo para cá, para a Escola Bereana essa noite, para assistir a ministração da Tua Palavra, os nossos internautas que estão nos acompanhando online, que Tu possa, ó Deus, alcançá-los aonde eles estiverem, Senhor. Que Tu possa, ó Deus, abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber uma porção, Senhor, abençoada, Senhor, da Tua Palavra, que a ministração dessa noite possa falar de maneira profunda aos nossos corações, Senhor, que possamos, ó Deus, sair daqui verdadeiramente alimentados. Te louvamos, ó Deus, por tudo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, quem vai ministrar para a gente hoje aqui é a nossa querida professora, não é? Uma amada do coração, o pastor Josiel chegando ali, não é? Pastor Josiel, semana passada, mandou a bota aí, né? Pastor Josiel, né? Ali, uma das cabeças mais brilhantes dessa igreja, sem dúvida. Vamos receber com muito carinho, com muita alegria no nosso coração, a nossa querida professora Ana Clara Sterck, né? Ela é a esposa do meu amigo Diego e é a mãe da Isabela, do Bento e do Tito. E vem mais por aí. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. A paz do Senhor, boa noite. É uma alegria para mim estar aqui. Quero sempre agradecer ao pastor Ronaldo, que é muito gentil. O pastor Ronaldo é uma pessoa que gosta de dar oportunidades. É uma pessoa que gosta de abrir portas. Nós somos abençoados pela vida do pastor Ronaldo. E meu desejo é que essa palavra seja bênção na sua vida hoje, como foi na minha. A gente estuda, recebe e fica torcendo para o Espírito Santo agir e a gente conseguir transmitir com a riqueza que a gente recebeu. Então, essa é a minha oração nesse dia. A lição é a lição de número 12, que nós vamos estudar, cujo tema é a unidade do corpo de Cristo. O texto bíblico básico está lá em Romanos 14, 1 ao 8. Eu vou tomar a liberdade de não ler ele agora, porque nós vamos trabalhar muito ele. Então, eu vou tomar a liberdade de não ler ele agora, mas gostaria de ler com os irmãos o texto áureo, que está lá em João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pode passar, por favor. E como introdução, eu gostaria de deixar essa frase, né? Sem unidade, sem impacto. Esse texto aqui, do texto áureo que nós lemos, em João 17, 21, é simplesmente a última oração que Jesus está fazendo antes de ser preso. Então, em geral, as nossas últimas palavras, elas têm conteúdo bastante significativo, né? Eu tenho certeza que se a irmã, se o irmão tivesse a oportunidade, né, de saber, bem, esse aqui são os meus últimos momentos com as pessoas que eu mais amo.
com certeza não seriam palavras jogadas ao vento que o irmão usaria. Com certeza iria reservar aquilo que de mais precioso, de mais fundamental, de mais importante, né, que você gostaria de marcar ali naquelas pessoas que você ama. E assim foi com Jesus. Nesse momento, esse momento tão crítico que ele estava vivendo, ele escolheu como essência principal esse tema, a unidade. Ele reforçou a importância desse tema. E ele salienta essa questão, né, para, como diz aqui nesse texto do texto áureo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o impacto da obra redentora de Cristo está completamente vinculado à nossa capacidade de perseverarmos em unidade, de permanecermos em unidade. E por que eu trouxe essa frase para começar? Porque não existem opções para a unidade. Unidade não é simples e a unidade não é espontâneo. Unidade é algo que nós precisamos desenvolver, nós precisamos estar engajados pessoalmente para que ela possa acontecer, porque é muito fácil a desunião. A desunião é o movimento espontâneo que nós temos. Quando nós encontramos algo divergente, algo que não nos é familiar, a nossa tendência é a gente se afastar. O ser humano ele é muito assim. Familiaridade é algo muito importante, tanto que existe um transtorno de personalidade chamado narcisismo, onde o narcisista, o que ele faz para poder conseguir conquistar uma vítima? Ele espelha a vítima. A vítima, ela se apaixona por ela mesma. O narcisista ele tem essa capacidade de perceber o que a pessoa é, o que ela quer, o que ela deseja, e daí essa pessoa espelha, fornece tudo o que ela quer, e depois a pessoa fica completamente engatilhada, ali, dependente daquela relação, mas não porque ela amou o outro, ela amou a si mesma. Ela amou o reflexo daquilo que ela mais queria no olhar do outro. Então, o ser humano tende ao que é familiar. O que é diferente, nós tendemos a rejeitar. Mas, quando falamos de corpo, unidade não é opcional. Unidade é questão de sobrevivência para a igreja. E nesse texto, nessa lição específica, o que o autor da revista fez? Ele pegou uma questão que está lá em Romanos 14, que Paulo precisou tratar na igreja de Romanos para aplicar ao tema da unidade. E eu achei muito apropriado, porque todo o meu tempo, eu tenho 40 anos de idade, não parece, eu sei. Mas eu tenho 40 anos de idade. Em 40 anos, eu não me lembro de ter ouvido uma aula sobre esse assunto. Então, sendo a unidade algo tão central, é interessante, né, que a gente possa ter esse privilégio de estudarmos esse assunto aqui, que está em Romanos 14, sob esse prisma da unidade. Então, qual é a questão que o autor da revista está trabalhando? É a questão da divergência apontada na carta de Romanos entre dois grupos de cristãos nessa igreja. O grupo dos cristãos gentios e o grupo dos cristãos judeus. O grupo dos cristãos gentios, eles comiam carne. E o grupo dos cristãos judeus, eles comiam legumes. E havia uma divergência muito grande, porque um grupo desprezava o outro, um grupo rejeitava o outro. E Paulo, então, vai ter que intermediar essa questão ali, dessa divergência entre dois grupos. E aí eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 8, porque em 1 Coríntios 8, Paulo também está tratando de uma questão semelhante que aconteceu na igreja de Corinto. 1 Coríntios 8, quatro, 8. Ele está dizendo assim: então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que é somente um Deus.
Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Então, aqui também havia uma divergência em relação ao alimento. Ao invés de me ater em esclarecer essa questão da divergência, que é muito pouco comum, né? Quem aí já teve alguma divergência com o irmão, porque você tinha receio de comer carne sacrificada a ídolo e o irmão não, né? Não existe esse tipo de divergência específica, nós não temos. Então, ao invés de me ater a essa divergência específica, eu vou me ater ao princípio que o apóstolo Paulo aqui está trazendo, que é muito interessante, que é sobre a divergência em questões secundárias. Quando nós temos divergências em questões secundárias, o que vale? Vale, pode passar, por favor. A compreensão de que unidade é diferente de uniformidade. Unidade não é uniformidade. Dentro de um grupo, dentro de uma igreja, nós não vamos pensar a mesma coisa sobre todos os aspectos, sobre todas as questões. Por quê? Porque somos diversos. Unidade é aquilo ali que eu coloquei como conceito, né? Unidade é a união ou harmonia de um grupo de pessoas. Isso é unidade, harmonia. Uniformidade é o estado de ter sempre a mesma forma. E é muito comum nós querermos impor a nossa forma de ver o mundo e a nossa maneira de ser e vincular isso a uma questão quase que doutrinária. Quase que doutrinária. Mas unidade não é uniformidade. A nossa diversidade expressa, manifesta a obra do Criador. E aí, como é que a gente faz, então, para não relativizar o que não deve ser relativizado? Porque existem questões centrais que não podem ser relativizadas. E isso é muito contemporâneo para nós. Porque nós estamos numa época de questionamento. Os irmãos já ouviram a palavra desconstrução? Está super em moda. Desconstrução. É um movimento dessa nova geração que está vindo. Que inclusive eu sou professora de EBD dos jovens. Então, existe muito esse movimento questionador dos padrões sociais. Isso está vindo com muito impacto. E nós, eu me incluo, nós que somos mais velhos, por vezes nós olhamos preocupados para isso. Até onde vai essa desconstrução? Até onde vai essa relativização? E aí corre o risco de nós rejeitarmos o pacote todo, sem avaliar o que está sendo dito. Corre o risco de nós confundirmos aquilo que é secundário com aquilo que é essencial. Eu vou dar uma questão prática aqui, dar um exemplo. Eu falo para mulheres, eu falo sobre feminilidade. E quando eu falo de feminilidade, em geral, as mulheres pensam em quê? Roupa, batom, unha, cabelo, maquiagem em geral. E aí, quando eu vou falar sobre feminilidade, eu tenho o cuidado de falar sobre o conceito bíblico de feminilidade. Porque eu não posso impor o meu padrão de estética feminina para essa nova geração. Porque elas podem ter um outro padrão de feminilidade, de estética, mas a essência bíblica precisa ser preservada. E aí isso é muito aplicável à época que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos entender que as gerações mudam, os valores mudam, e naquilo que é secundário, é preciso que nós tenhamos flexibilidade para aceitar o novo. Senão nós corremos o risco de enrijecermos na forma e perdermos uma vida em nome de tradição, em nome de forma, em nome de diferenças que são divergências secundárias. Então, isso eu achei muito aplicável aos nossos dias de hoje. Como nós vamos diferenciar aquilo que
pode ser relativizado daquilo que não pode ser relativizado de jeito nenhum. Então, por isso, inclusive, para os professores de jovens, de adolescentes, eu não sei se tem alguém aqui que se encaixe nisso, ou então pai de adolescente, pai de jovem, eu enxergo pessoalmente uma necessidade grande de reforço das doutrinas centrais da fé cristã, o que não é negociável. Não é negociável Jesus Cristo como centro, como Salvador, a justificação pela fé, a regeneração operada pelo Espírito Santo, arrependimento de pecados, batismos. Essas questões são centrais. Essas questões não existe negociação. Porque se nós nos perdermos dessas doutrinas fundamentais da fé cristã, nós perdemos a nossa essência. E aí isso precisa ser muito bem diferenciado. Por quê? Inclusive, no que é secundário, o apóstolo Paulo vai dizer assim, existe certo e existe errado. Mas a aplicação que ele faz disso é completamente distinta. Não é estabelecer um lado e pronto, acabou. Não é. Ele vai falar, ele vai dizer, ele vai esclarecer o conceito, mas ele vai aplicar de uma maneira muito interessante. Ele vai aplicar o entendimento disso, não do ponto de vista aqui, meu relacionamento com meu irmão, mas ele vai dar o ponto de vista do pai a respeito daquela situação. Ele vai dar como se fosse, sabe, um ponto de vista acima? Pode passar, por favor. E aí eu queria, antes de passar para essa próxima parte, falar disso. Concordância no que é essencial. E tolerância no que é secundário. Porque nós precisamos ser mais tolerantes. Nós precisamos ser mais tolerantes. Nós vamos precisar aprender a ver o diferente com outros olhos. Porque o diferente está vindo, senão nós não vamos nos conectar com a próxima geração. Como é que nós vamos fazer a transmissão geracional se nós não nos conectamos? Se nós estamos presos, rígidos a um formato. Então, é uma questão, por exemplo, essencial da feminilidade. Aspectos que nós, mulheres mais velhas, precisamos questionar no nosso padrão. Por exemplo, é uma questão central da feminilidade, biblicamente falando. A mulher nasceu para ser auxiliadora. E não necessariamente a minha geração está ocupando esse papel. É uma questão central, biblicamente determinada. Será que eu estou confundindo tradição com feminilidade? O que é tradição? Tradição é a forma como eu visto, a minha saia rodada. Eu gosto de uma saia, eu gosto de um sapato alto, eu gosto... A minha feminilidade se expressa dessa forma, mas eu não posso dizer que a minha roupa é feminilidade. Porque ser feminino é ser aquilo que Deus criou para ser, uma mulher. Mulher é um atributo... Feminino é um atributo de ser mulher. O feminino é o atributo de ser mulher. O que é ser mulher? Ser mulher é ser aquilo que Deus criou para ser. E Deus criou uma auxiliadora. Eu posso me vestir toda como mulher e, na essência do meu papel, não estar desempenhando aquilo que eu fui criada para ser. Então, não necessariamente eu sou uma mulher. Parece confuso, mas não é. Veja bem, um homem trans, uma mulher trans, que se diz, um homem que nasceu biologicamente homem e se identifica como mulher. De que maneira ele se identifica? Como é que ele expressa a identificação dele enquanto mulher? Através da roupa. Você já viu um homem trans tentando ser auxiliadora de alguém? Já viu? Porque ele não é mulher. Mas ele se identifica com a estética. E isso qualquer um pode fazer. Existem homens trans que são mulheres perfeitas, tem um negócio chamado passabilidade, eles chamam isso. Passabilidade é quando alguém não sabe diferenciar um homem de uma mulher. É uma mulher perfeita, na aparência, perfeita, só que não é mulher. Não é mulher porque biologicamente não é mulher, e não é mulher porque nunca vai conseguir ser aquilo que Deus criou. Você pode copiar todo o formato biológico, toda a aparência, mas a essência não é aquilo que o Criador idealizou. O que o Criador idealizou foi uma auxiliadora. Vocês entendem o questionamento que eu estou fazendo? E aí, se eu entender desse ponto de vista, que bom que essa nova geração está vindo pronta para desconstruir, porque existem questões que precisam ser desconstruídas, precisam ser revistas,
Porque existem muitos casamentos onde nós gritamos que homem nasce homem, mulher nasce mulher. São casais heterossexuais, sexualmente, biologicamente definidos, mas quando nós vamos avaliar o desempenho de papéis, eles são homofuncionais. E Deus não criou o casamento para serem duas pessoas desempenhando a mesma função. Deus criou a diferença sexual para apontar para uma diferença de papéis dentro da família. Deus criou duas polaridades, masculino e feminino. Claro, desculpa fazer uma interrupção. Estou viajando, né? Não era nem isso que eu ia falar. O modo como você constrói e vai construindo a tua linha de pensamento. Eu estava estudando, estou estudando, né, para falar num seminário de família, e eu estava vendo aquela situação lá de Apocalipse, que quando Jesus diz para a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2:20, tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Na igreja, por muito tempo, e muita gente ainda pensa que essa questão está ligada à prostituição, e não é. O espírito de Jezabel é o espírito da mulher que quer, de alguma maneira, comandar, como manipuladora, controladora, exatamente, ela exerce. Como ela fazia com Acabe. E era uma mulher profundamente idólatra. Né? Ela era uma mulher profundamente idólatra. Existem questões, foi a última palavra que eu dei, que inclusive eu até murchei as irmãs do culto que eu estava dando a palavra, porque nós precisamos estar dispostas a desconstruir os modelos fundamentados em idolatria da nossa maternidade. Porque nós vemos, a filha de Jezabel é a Atalia. E aí a gente foca no... Nossa, que coisa horrível. Vocês lembram de Atalia, o que ela fez? Ela matou todos os seus netos quando seu filho morre para que ela pudesse tomar o poder. Nós vemos Atalia, mas a gente não enxerga que ela é filha de Jezabel. Então, existem aspectos da maternidade que precisam ser purificados pelo Senhor para que a gente não dê à luz a Atalia. Porque nós não identificamos que, antes de Atalia, teve uma Jezabel, teve uma idolatria, houve uma falta de desempenho de papéis, houve uma manipulação, um controle, e isso está completamente normalizado na nossa cultura, mas nós não fomos chamados para sermos culturalmente conectados, aceitos. Nós não somos chamados a isso, nós somos uma contracultura. Nós somos diferentes. Josafá, que é homem de Deus, se envolve com essa se envolve. E nenhum homem, né, com um histórico positivo desse deu jeito numa geração tão perversa como a de Atalia. Então, eu trouxe essa perspectiva para salientar que o diferente é bom, que por vezes o diferente é necessário esse movimento de desconstrução, só que ele precisa ser orientado, né? Ele precisa ser a desconstrução no caminho correto, questionar aquilo que não se aplica segundo as Escrituras, não questionamento secular, né? Pegar esse engajamento, esse desejo de questionar e canalizar para o foco correto. E para isso, aí é o grande desafio que eu tenho, que as irmãs têm. Nós precisamos olhar para nós mesmas, para a nossa história, e sermos verdadeiras com as nossas filhas, porque feminilidade não se nasce sabendo. Se a gente nascesse sabendo, a Bíblia não mandava dizer, né? A Bíblia não dizia em Tito 2, mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais novas a isso. Um dos itens que está lá é a submissão, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí eu pergunto para a irmã foi ensinada a ser submissa? Eu vou dizer para a irmã o que eu fui ensinada: a ser independente, a não precisar de homem para nada. Está aqui, ó, na minha essência, está aqui o meu maridão, abençoado, um homem bom, um homem bom, graças a Deus que o Senhor colocou no meu caminho, mas mesmo um homem bom, a gente pode simplesmente implodir o bom marido que nós temos por causa da nossa cegueira. Não perceber completamente. Por quê? Porque nós não temos uma crítica. Nós precisamos estar dispostos a criticar os modelos. Oi? A nossa, sim.
esse negócio de empoderamento que tem, esse negócio, eu olho tudo torto. Empoderamento. E recebe no arraial sem questionar. Sem questionar, porque tem um discurso belo, bonito, né? E aí é mais um desafio para a nossa geração. Que resposta nós vamos dar para essa próxima geração? Porque a gente vai apresentar o modelo de submissão da geração que nos antecedeu? Deus que me livre e guarde. Não é bíblico. Ele é cultural. A submissão vinculada à omissão, a silenciamento, a passividade, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Esther não foi omissa, Abigail não foi passiva, Axa não foi omissa, a mulher de Provérbios 31 não era uma mulher passiva, água com açúcar, café com leite, não era. Maria não foi. Então, existem diversos exemplos bíblicos para que a gente possa rever essas questões do ponto de vista correto. E eu estou aqui hoje com essa missão, né? Clara, sim. Até quando Deus fala para Abraão despedir Agar, ouça Sara. Ouça Sara. Ouça que tua mulher. Ouça Sara. Ouça Sara. Porque uma liderança masculina equilibrada é a liderança masculina que se coloca sob a cabeça da família, que é Cristo. Então, quando você para ouvir a Deus, o Senhor vai falar, ouve a sua mulher. Mas também foi Abraão ouvindo Sara que Agar apareceu, né? Então, a gente nem pode confiar na nossa, né? Então, a gente tem que confiar aqui em Deus, porque nem sempre o nosso conselho, a nossa vontade é necessariamente um bom conselho, né? Então, enfim, fica para a meditação dos irmãos. Então, no item ponto 1 da revista, o autor vai falar sobre a harmonia fraternal na igreja. Como manter, então, a harmonia diante da divergência? Como vamos manter a harmonia diante daquilo que é diferente, diante da diferença de opinião, da diferença de níveis de desenvolvimento? Porque temos cristãos fortes e cristãos fracos, cristãos novos na fé e cristãos que não são novos na fé, mas continuam no mesmo nível de maturidade, como se fosse novinho na fé. Temos os cristãos espirituais e os cristãos carnais. Então, existem cristãos em diferentes níveis de desenvolvimento, em diferentes níveis de conhecimento da fé cristã, cristãos inexperientes e experientes. E aí, eu queria falar da minha experiência familiar, da Isabela, minha filha, que eu consegui entender perfeitamente o que Paulo está dizendo em Romanos, quando eu peguei a mesma dinâmica e apliquei na minha casa. O que acontece? Eu tenho uma filha de 10, um filho de 4 e um filho de 2. E o filho de 4, ele quer competir com quem? Com a filha de 10. O Tito, ele quer ser muito bom. E para ele ser muito bom, ele tem que ser melhor do que a Isabela. Só que a Isabela tem 10 anos. E ele tem 4. Então, fica ali para ela não existe competição. Como é que ela, né? Para ela não existe competição. Ela lê melhor, ela faz conta melhor, ela fala melhor, tudo é melhor. Mas o Tito está lá no encalço dela, né? E, por vezes, a Isabela, ela quer mostrar para mim o quanto ela é boa. Olha como eu faço isso melhor do que o Tito. Olha como eu faço isso aqui muito mais rápido do que o Tito. Olha como o meu desenho é muito mais perfeito que o do Tito. E ela quer ser apreciada. Ela quer ser apreciada na diferença dela, tão, né, como ela é maravilhosa em relação a uma criança de 4 anos. E aí, o que eu falo para ela? Eu falo, minha filha, você tem 10 anos. Você quer se comparar com a criança de 4? Desce. Não fica tentando, não fica mostrando para o seu irmão. Você não sabe que seu irmão tem essa questão, porque ele tem 4 anos de idade, ele quer competir com você, mas não tem jeito. Então, assim, não faz questão de mostrar o que você sabe, porque vai trazer desconforto para o seu irmão. Mas ela não quer. Por quê? Porque ela é criança. Ela é criança. E aí, quando Paulo ele vai dizer que nós, que somos fortes, precisamos suportar em amor a fraqueza dos fracos, fica muito claro, né? Quando em relação ao cristão forte, o que se espera dele não é um desempenho melhor. É a maturidade de não se comparar com o fraco. E entender que ser forte não é ser superior.
Porque todos nós somos iguais, somos filhos. Então, como é que nós vamos manter a harmonia diante do divergente, diante do diferente, diante do imaturo, diante daquele que você fala assim, meu Deus, mas isso aqui é básico, pelo amor de Deus, está querendo aparecer. Não sabe que para servir, né? Para servir, você não pode ser visto, e essa pessoa está lutando para poder aparecer, meu Deus, é um crente carnal. Desenvolvi na fábrica de EBD um curso, imersão, rompendo e adoração por meio do serviço. Inclusive, os irmãos estão convidados lá para participar. É um curso online gratuito, que está disponível lá na fábrica de EBD, no setor das mulheres vitoriosas. E aí vem os comentários, né? E aí eu abordo essa questão do crente carnal, do crente espiritual, e aí estava lá assim, um comentário. Esses crentes carnais são cheios de mimimi, um saco. Eu falei, não entendeu nada. Irmão, você está aqui no comentário? Te achei. Mas, por vezes, a gente se pega dessa maneira, sem paciência. Ai, que questão básica. E aí eu me lembro muito da Isabela. Eu estou falando isso porque o Senhor aplicou isso a quem? A mim, né? Isabela. Né? O que você espera? Uma estrelinha? Nossa, você tem 10 anos. Toma uma estrelinha porque você faz um desenho melhor do que seu irmão de 4. São todos filhos, em diferentes níveis de desenvolvimento. Né? Então, nós precisamos, e isso eu acho muito interessante, do que o apóstolo Paulo faz. É como se ele pegasse uma questão aqui pessoal, e é muito o que eu faço com a Isabela. Eu falo assim para ela, vê lá como é que você está falando com o seu irmão, hein? Porque o seu irmão é meu filho. Você está falando com o meu filho. Não esqueça que você está falando com o meu filho. Aí ela, não é seu filho, é meu irmão. Deixa eu falar com meu irmão do jeito que eu quiser. E o nosso irmão, ele é filho de Deus. Nós não podemos desprezar, porque é o filho. É filho. E por aquilo que Jesus fez por nós, o irmão merecia? Eu não merecia. Quanto mais eu conheço a Deus, mais consciência eu tenho de que eu não merecia. Era nada. Quanto mais a gente caminha com Cristo, né? Andar com Cristo é andar na luz. E quanto mais luz nós temos, mais consciência da nossa situação e mais consciente da misericórdia do Senhor nós temos. Se nós estamos andando no lugar aqui, tá bom, tem um certo nível de luz. Se a gente fosse para um lugar, tipo sol do meio-dia, com uma roupa branca, até o que não tem de amarelado iria aparecer. Então, quanto mais nós andamos com Deus, mais consciência da nossa limitação nós temos. Ana então, Clara, só uma coisa interessante, vendo esse texto de Colossenses aí, uma palavra que me salta muito aos olhos é a questão da compaixão. Sim. E eu sempre falo que quando nessa nossa relação com o próximo, né, na igreja que você está falando aí do carnal, do fraco, do forte, e muitas vezes eu me vejo em situações que eu perco a paciência com certos tipos de atitude. Só que aí a gente tem que olhar, fazer uma reflexão, que muitas vezes, e é o que eu sempre falo para minha esposa, só é diferente, o problema é só diferente. O do irmão é um, mas o meu é outro. Sim. E a gente tem que partir da perspectiva, que eu sempre falo que nós somos resgatados de um mesmo naufrágio, que é o pecado. Então, se você pensar nisso e olhar com esse olhar de compaixão, você começa a entender e a se pôr no lugar do outro, né? Que a essência da compaixão é você se pôr no lugar do outro. E aí, vendo isso, você começa a ter a consciência que às vezes aquele irmão está naquela situação, mas você está numa situação, mas também com outro problema. Tem uma outra questão. Entendeu? Sim. Então, na verdade, eu digo que só muda o endereço do problema, mas todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem as suas limitações. E aí, esse texto é fantástico, porque quando você olha para a compaixão, que é se pôr no lugar do outro, você entende muita coisa. E é o que eu falo, eu tenho uma experiência lá em casa, que a minha filha menor, amando ela é agitadérrima, né? E uma vez ela estava lá, nem lembro o que ela estava fazendo. Eu falei assim, Manuela, eu já te falei 1000 vezes que não é para você fazer isso. Gente, na hora, foi assim, instantâneo, o Espírito Santo falou comigo assim, você é igual. Ele adora fazer isso, tão Muitas nervoso. vezes, olha, eu nunca esqueço, foi uma experiência que eu tive assim, que eu falei, caraca,
quer mesmo. Aí a gente faz uma reflexão e olha que, na verdade, está todo mundo no mesmo barco, gente. Está todo mundo no mesmo barco. Só muda o endereço do problema. Quando a Isabela tinha 4 anos, isso é de lei. De lei. O Senhor pegar alguma coisa que está acontecendo na minha dinâmica com a minha filha e aplicar a mesma lógica minha em relação a ele. Minha filha estava com uma questão de ingratidão. É porque, às vezes, a nossa visão de igreja como exército de Cristo, de fato, temos a igreja como um quartel. Porque no quartel é assim, eu sofri, então você tem que sofrer também. Olha aí. Vamos ser duro e Olha aí, tal. é verdade. A gente precisa ter uma visão de hospital, vamos cuidar um dos outros. Sim. E uma das minhas experiências cuidando de pessoas, e Deus já falou muito comigo nesse sentido, imagine se todos os crentes, do pastor ao porteiro, fossem iguais a você. O que seria da igreja? Aí você começa a... Sim. Poxa, o que seria da igreja? Sim. Com todas as minhas qualidades e os meus defeitos. A igreja seria melhor ou pior? Aí a gente já começa aí a gente começa a voltar para o lugar certo, né? Exatamente. É porque é muito fácil a gente se perder aqui, ó, no tete-a-tete. É muito fácil a gente se perder. E eu falo né, pessoalmente, né? Calçando esses sapatos, né? Eu sou a primeira a reconhecer que é muito fácil a gente se perder aqui no tete-a-tete, mas quando a gente lembra, né, que aí é o grande chave da unidade. Pode passar, por favor. Que é a questão de ter Cristo como centro. Porque o que Cristo fala nessa oração, né? Nessa última oração que ele faz? Ele diz que eu neles, né? O Pai em mim, eu neles. Então, a nossa unidade, o que é capaz de preservar a unidade, de gerar a unidade? É Cristo. É Cristo em nós. Só que isso é muito fácil da gente perder por causa das exigências da vida adulta. Por causa das exigências da vida adulta, a gente se acostuma a uma vida sem conexão com Deus, sem relacionamento pessoal, sem crescimento. Nós crescemos em conhecimento teológico, nós estudamos, nós lemos, nós estamos nos capacitando. Isso nós temos muita consciência, estamos muito prontos e bom, isso é muito bom. Só que se a nossa vida cristã se resumir àquilo que nós aprendemos e conhecemos de Deus só em livros, nós não vamos crescer em compaixão, em unidade, em amor, porque isso é fruto do relacionamento. Nesse lidar do Pai conosco, nós vamos aprendendo o quão isso é delicado, e o quão isso é importante, significativo, e o quanto, às vezes, aquele irmão que acabou de chegar, ele mal conhece o Pai. Como é que ele vai dar conta de dar aquele tipo de resposta? Ele não tem condição, ele não tem relacionamento suficiente, ele não tem tempo de casa o suficiente, às vezes até tem tempo de casa. Mas ele não tem, é injusto a gente se comparar igual a Isabela, se comparando com Tito e dizendo, olha como eu sou melhor, e esperando uma estrelinha, porque ela é melhor, quando na verdade ela só está demonstrando imaturidade. Claro, o Divani está em corda, que ele não sabe o que aconteceu com a Isabela quando ela tinha 4 anos. Então, Isabela, quando ela tinha 4 anos, a Isabela começou a demonstrar muita ingratidão. Muita. Eu lembro que a gente fez uma viagem super bacana com ela. Viajamos 10 dias, fomos no Beto Carreiro 2 dias. Foi sensacional, uma viagem super bacana. Só que no dia do aniversário dela, a gente estava voltando para casa de avião. E eu tinha conversado com ela, mas aí ela acordou no dia do aniversário dela e perguntou, e hoje? Aí eu falei, e hoje a gente vai voltar para casa de avião, vamos pegar avião. Aí ela olhou bem para mim, depois de 10 dias de pura diversão, virou para mim e falou assim, avião, de volta para casa? Mamãe, olha aqui para você, ó. Olha, em geral, eu não me magoo, mas dessa vez eu me magoei. E aí eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, essa menina é ingrata. Quanto mais ela tem, mais ela fica insatisfeita. É uma coisa incrível. E, assim, nós fomos ao Chile. Eu nunca tive a oportunidade, na idade dela, de fazer uma viagem internacional, pois lá foi o lugar que ela mais demonstrou insatisfação. E aí eu fui levar o coisa a sério com o Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, preciso de uma estratégia com essa menina. Não é possível. Aí o Espírito Santo falou assim, então, Ana Clara, vamos falar sobre insatisfação, né? Isabela não tem o que ela quer. Esse é o ponto da Isabela. Quando Isabela não tem o que ela quer, ela simplesmente demonstra a insatisfação dela. Quem é assim?
No caso específico, eu. Era a crise do momento existencial, era exatamente essa. Não é que o que eu tivesse não fosse bom, só não era o que eu queria. E porque não era o que eu queria, eu estava a ponto de adoecer emocionalmente. E aí... Então, esse relacionamento com o pai, isso não se encontra em livro. Nós não encontramos isso em livros. Só vivendo com o Senhor. Só passando pelos BOs práticos da vida adulta, prática, cotidiana, real, com o Senhor, e abertos para esse nível de exposição, porque quanto mais luz, mais clareza nós vamos ter, e é muito bom, né? A gente fica ceguinho, né, em relação aos nossos defeitos, só o outro tem defeito, é uma maravilha, é uma maravilha, mas quando o Senhor começa a tratar pessoalmente conosco, isso é uma bênção, porque nós temos a chance de crescer em maturidade. Em maturidade. Nós somos convocados a não sermos egoístas. E aí é o texto de Colossenses, né? Colossenses que eu coloquei no slide anterior, que diz: visto que... Colossenses 3, capítulo 3, versículos 12 e 13. Visto que Deus os escolheu para serem seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. E isso também vale para o marido e para a esposa, tá? Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, nós somos convocados a não sermos egoístas. O egoísta, né, o egocentrismo é a principal marca da criança. Se tem uma coisa que criança ela é egocêntrica, ela acredita que o mundo gira em torno dela. Tudo faz sentido se faz sentido para ela, né? E o altruísta, uma criança não é altruísta. Se a criança é altruísta, tem alguma questão ali com o emocional dela, é um problema psíquico, porque a criança ela é egoísta, né? Então, a nossa tendência é ao egoísmo. Se nós não estivermos pessoalmente engajados, intencionalmente comprometidos com a unidade, em fazer esse exercício. Qual o exercício? O exercício de não agradar a nós mesmos. Se nós não estivermos engajados, será impossível nós vivermos em unidade, porque qualquer rusga, nós vamos nos firmar ali na rusga, na questão que nós temos razão, e quem vai sair perdendo é a unidade. No item 1.2, o autor da revista vai falar sobre a atitude do crente que se considera forte. Eu nem sei se é esse o nome mesmo do... É esse mesmo? Então, foi perfeito, exatamente como eu entendi, né? Pode passar, por favor. A atitude do forte. Qual é a atitude do forte? Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Oh, coisa difícil. Quando eu tenho razão, né? Quando a gente tem razão, o que a gente quer fazer? Pegar a razão e esfregar na cara que eu tinha razão. Olha que eu tinha razão, né? Não pode ser vingativo. E aí, existe uma compreensão, né? E engraçado, interessante isso, porque existe, nesse caso específico aqui, que o apóstolo Paulo está tratando, objetivamente, existe uma compreensão, existe um entendimento daquilo que é certo e errado em relação ao consumo da carne. Porém, por essa ser uma questão secundária, Paulo convoca a igreja a não problematizar nem expor, mas recomenda a tolerância mútua, tendo como alvo o quê? A harmonia, que é um interesse superior. Mais importa a harmonia do que a questão das polêmicas, das questões secundárias. É preferível manter a harmonia do que jogar luz necessariamente, trazer para o palco alguma questão que vai gerar divergência, discordância e pode acabar escandalizando um irmão que não está preparado para aquele tipo de assunto, que fica ofendido, né? Porque existem opiniões que a pessoa tem tanta convicção daquilo que ela chega a ficar ofendida. Se não se trata de uma questão primária da fé, primordial, em relações secundárias, em questões secundárias, em nome da harmonia e da unidade, nós somos convocados a tolerarmos o divergente, o diferente. Isso não é fácil. Eu queria que ler o comentário da página. Eu vou falando e eu vou lembrando de casos práticos e vou, bate papai em mim mesma, em eu mesma.
Na página 85, tem um comentário do pastor Walter Brunelli que diz: a tolerância do forte em relação ao fraco tem de ir até o limite do seu sacrifício pela preservação da fé daquele que ainda é fraco, para que este não se perca. Paulo lidou com semelhante problema em Corinto, que foi o texto que nós lemos no início. Nós somos convocados a tolerarmos. É aquela frase, né? Você prefere ter razão, né? Ser feliz ou ter razão? E às vezes, em nome da razão, nós estamos sacrificando relacionamentos dentro da igreja. O item 1.3 diz: o desprezo, fala sobre o desprezo pelo divergente. E aí, o autor da revista vai falar uma coisa muito interessante sobre a prática cristã e a consciência, que é também um ponto de vista muito, muito superior, assim, não tá, é muito interessante, né? A maneira como Paulo vai explicar. Romanos 14, 22 e 23. Vamos ler juntos? Porque, às vezes, a gente acredita que toda questão se resolve única e simplesmente em relação àquilo que está certo ou está errado. Não, mas está errado. Está errado, essa pessoa tem que ser madura para poder entender que isso aí está errado, precisa crescer, vamos lá. Só que Paulo vai trazer uma informação adicional, ele vai trazer a importância da consciência na prática cristã. Olha só o que ele diz. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, veja bem, algo, vamos dizer, comer carne, que é o exemplo, né, específico. Comer carne para aquele irmão que não tinha convicção se transformava em pecado. Então, como é que eu vou impor sobre aquela pessoa uma opinião que é secundária, essa questão secundária? Eu posso, inclusive, estar levando o irmão a pecar. Então, isso é bem delicado, bem delicado. É até complicado aplicar isso na prática. Senhor, em que momento eu peço ao Espírito Santo, isso tem... Eu estou fazendo isso em algum momento? Né? Eu gosto muito, às vezes, nem sempre a gente tem todas as respostas, não. Muitas vezes é muito mais uma pergunta. Porque essa questão da consciência, por exemplo, eu fui dar uma palestra para mulheres sobre sexualidade, né? Sobre sexualidade. E aí vieram perguntas. E aí eu olhava para o pastor, o pastor da igreja. Eu falei assim, pastor, olha só, eu tenho uma orientação do meu pastor, mas é a sua orientação, né? Eu não sei como é que aquela igreja lida com aquelas questões. É complicado, eu podia estar ferindo a consciência de uma irmã. Né? Então, isso precisa ficar bem claro. Você, olha, isso aqui, você não vai encontrar dizendo que é pecado na Bíblia. Eu não posso dizer que é pecado, mas se fere a sua consciência, não faça, porque senão se torna pecado. Né? Tem que refletir sobre isso. Né? Não se trata só do que é ou não pecado, mas da questão da consciência, em questões secundárias. Ana Clara? Sim. Isso é uma linha tênue, né? Essa questão da consciência. Muito tênue. E complicada, porque as pessoas, às vezes, requerem da gente algumas informações ou algumas opiniões, e fica difícil, porque tem temáticas que elas não entram dentro da perspectiva de pode ou não pode, que é o que todo mundo gosta, né? Ah, isso pode, isso não pode. E a Bíblia, tem questões que a Bíblia também não vai deixar de maneira taxativa para aquilo ser respondido. E aí você fica numa situação complexa. Eu passei por uma situação não tão distante, né, de tempo, né, de uma pessoa acerca da questão da tatuagem, né, que é um assunto que sempre gira aí, né, na mente das pessoas, e o pessoal sempre pergunta sobre isso. E a gente vai falar sobre a questão bíblica, nós não vamos ter taxativamente algo para poder determinar sobre isso. Aí entra na questão da consciência e das motivações, que é o que eu sempre falo, né? Quais são as motivações para isso? E talvez as pessoas estão aqui vendo essa aula sobre unidade, vendo falar de tanta coisa mas o que isso tem a ver com unidade? Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 14, né? Exatamente sobre essa perspectiva que até mesmo quem está sendo instruído aqui, de alguma forma não está compreendendo qual é o cerne de Paulo aqui, quando ele vai falar assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida.
Então, assim, vocês estão atentando para a instrução acerca do que comer e não comer, mas estamos falando do reino de Deus, é uma coisa muito além do que você vai comer ou deixar de comer. E essa a ideia da consciência, ela vai parar dentro até do livre-arbítrio, a ideia de você diante de Deus, né, com a orientação do Espírito Santo, você poder discernir. Eu lembro que eu respondi a pessoa acerca disso. Eu falei assim, agora eu posso te falar sobre a minha experiência, mas não determinar o que você vai decidir acerca disso. Aí eu falei para ele, eu quando não era da igreja, eu fiz uma tatuagem. Agora você quer saber minha experiência após isso? Depois que eu me converti, sabe qual é a minha vontade de fazer? Zero. Agora eu posso determinar sobre a vida de alguém que escolhe fazer? Não tem como. A minha vontade é até que um dia eu retire isso. Mas eu tive uma ideia diferente da minha vida no passado, que não abomina a escolha de alguém que tem a mesma perspectiva de vida que eu tenho hoje, né, dentro da igreja, de fazer uma escolha similar. Então, como que vai determinar? Como que você vai digerir essa história? Motivação e consciência, né? Qual o foco do teu coração? Aqui, o que isso está trazendo, ou que isso acrescenta ou deixa de acrescentar? Quais são as motivações? Para que você mesmo possa decidir sem que você prejudique a tua própria caminhada, porque senão você traz sobre si um julgamento. Como você falou aí da questão da consciência, que o apóstolo Paulo, né, menciona aqui no versículo 23. Se você faz, né, sem a convicção, você vai trazer sobre si uma ideia de errar o alvo, uma ideia de transgredir a própria lei de Deus, né? Sim, e para nós também entendermos e não julgarmos, né? Porque para mim, tatuagem é uma coisa, significa, está atrelada a uma experiência, a algo, uma visão que eu tenho, e não necessariamente para outra pessoa. Isso é bem delicado, né? Por isso que eu viro para o pastor e falo, pastor, oriente a igreja. Porque são questões secundárias. E aí, nas questões secundárias, eu particularmente, eu gosto muito de seguir a autoridade. O que a autoridade diz para mim é a minha linha. Eu sou ovelha, a ovelha não escolhe pasto, né? Tem um pastor, o Senhor colocou uma liderança. Então, entre questões secundárias, eu repouso na autoridade do meu pastor. Então, eu sigo aquilo que o pastor diz. Vou te interromper mais uma vez, só para poder fechar a tampa dessa Sim. história. Você começou eu estou falando isso porque a gente tem gente acompanhando e tem as pessoas aqui. E a gente estava até aqui elogiando a maneira que você está construindo a aula, trazendo até para um viés que você está acostumado a falar. Porque às vezes eu estou falando, a pessoa fala, como é que isso tem a ver com unidade? Tem a ver com unidade, porque é a ideia de quê? A harmonia para que a igreja seja conduzida por Deus para cumprir um propósito, uma missão. Agora até me perdi do que eu ia falar. Mas a ideia das influências. Aí a pergunta que eu faço essa pergunta para mim. Quando é que estou escolhendo fazer algumas coisas para a minha vida por convicções vindas da palavra, ou quando estou fazendo por influências que não são oriundas da palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. E a outra pergunta é, o que faço eu oriundo da palavra de Deus que faz com que pessoas lá fora comecem a praticar, ou comecem a escolher fazer também? Essa é a grande pergunta que eu faço, porque o que lá fora está sendo feito e às vezes está trazendo influência aqui, geralmente são esses pontos que as pessoas vêm nos perguntar. Aí a pergunta é... Ela quer se acomodar com aquilo que está acontecendo lá fora. Aí o que eu faço aqui que reverbera lá fora ao ponto da pessoa lá de fora escolher fazer igual? Essa é a pergunta, porque o que vem de lá é o que reverbera aqui dentro, às vezes, como questionamento. Né? E também tem uma questão, a Bíblia, ela não considera uma vida cristã sem a condução do Espírito Santo. Tudo que é falado na palavra não é para aquela pessoa que vive, porque tem muita gente assim na igreja, vive de vir à igreja, mas não tem vida de relacionamento com Deus. Quando fala de consciência, é uma consciência iluminada pelo Espírito Santo. É uma consciência que está se expondo à palavra, é uma consciência nesse sentido, uma consciência de alguém que está assistindo série atrás de série, sem leitura bíblica, sem vida espiritual, né? Então, aqui a gente está falando de consciência nesse sentido, consciência de uma consciência. A consciência é um lugar onde o Espírito Santo fala conosco.
E nem sempre nós estamos preparados, às vezes, nós temos diferentes níveis de maturidade. Tem coisas que o Senhor vai falar conosco, tem coisas que o Senhor fala comigo agora, nesse ponto da minha caminhada cristã, submissão, por exemplo. Anos, eu fui uma cristã dedicada, com vida com Deus, e o Senhor não tocou na questão da submissão, até que chegou um momento que Ele começou a trabalhar. Então, nós estamos falando dessa consciência de uma pessoa que tem vida com Deus, uma consciência iluminada pelo Espírito Santo, e que, inclusive, numa questão, por exemplo, como essa, na hora de definir, se tratar de uma pessoa genuinamente interessada em agradar a Deus, em não desagradar, porque tem gente que tem muito, né, muito, quer saber até onde não é pecado, porque ela quer fazer tudo que não é pecado. No limite, assim, até onde não é pecado, aqui não é pecado, ela quer que você diga para ela se eximir da culpa. Não existe isso, né? Você precisa ter o seu papel de cristão, com a sua consciência, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E nós vamos dar conta a Deus de acordo com a nossa consciência, com aquilo que o Senhor falou conosco, a nossa consciência. Então, pode parecer subjetivo, mas não tem nada de subjetivo. A palavra, ela não foi feita para... É muito interessante. Às vezes, nós lemos coisas extremamente espirituais. Por exemplo, essa questão do suporte ao nosso irmão mais fraco. Gente, isso requer maturidade. Muita maturidade. E aí eu olho para algo que é fruto de uma maturidade espiritual e vou para a minha natureza humana, força, um suporte. Não vai acontecer. Não foi isso. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não se trata disso. Se trata de alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor. E que quando o Senhor fala assim, olhe para aquilo que eu fiz por você. Essa pessoa, ela entende ela entende a linguagem. Porque no seu relacionamento com Deus, o Senhor o tempo todo vai falar, olha o que eu fiz por você, olha o que eu fiz por você. Então, a gente não pode pegar a palavra, né, e falar assim, então, querido irmão, você não tem relacionamento com Deus, está tudo bem, então eu vou te dizer o que você tem que fazer. Porque a palavra não diz isso, não. A Bíblia, a vida cristã, ela requer uma vida espiritual. Você precisa ter uma vida espiritual. Você não vai saber o que é ter uma consciência que te orienta se você não tem um relacionamento diário, cotidiano com Deus. E o Espírito Santo fala a sua consciência. Ele fala. Então, não é a consciência de alguém que está assistindo Netflix compulsivamente. Que está só no TikTok. Isso é uma pessoa que não tem vida com Deus. Isso aqui, estamos falando de alguém que tem vida com Deus, que é a questão básica, né? Tem que ter uma vida espiritual. Né? A vida cristã, ela tem que ter uma espiritualidade na base disso. Eu prometo não atrapalho mas a irmã já falou boa parte do que eu queria falar, porque, de fato, as pessoas procuram isenção da sua consciência. Da sua responsabilidade, foi o irmão que falou. Exatamente. E Paulo, quando fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, a forma como eu entendo é o seguinte, as pessoas tinham como parâmetro a lei, o tempo da lei, onde você tinha um monte de regras, cumpri, fechou, está aqui, fiz a minha tabela. Sendo que a graça, né, a gente fala muito da graça, a graça, ela nos chama para um negócio muito mais especial. Ela nos chama para um outro nível. Por quê? É dentro de nós falando diretamente com Deus. É como se Paulo estivesse falando, você tem um sacerdote, você tem o seu líder espiritual, sendo que você pode falar diretamente com Deus. Ou seja, os seus sacrifícios não dependem mais do sacerdote. Não é ele mais que vai ficar levando o cordeiro para sacrificar por você. É você falando diretamente com Deus. Aí você se desnuda, apresenta todos os seus defeitos, todas as suas qualidades. E aí o ser humano ele quer se esconder. É isso que eu entendo que Paulo está querendo dizer. Reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é regra, não é 1 mais 1, 2. É você se desnudar para Deus. Por vezes a pessoa ela tá se apegando a questões secundárias para poder, a regra para não lidar com... Fiz 1, 2, acabou. Não é. Sim. É a sua consciência com Deus. Como já, assim, durante muito tempo a gente foi líder de juventude, então... Pode isso, pode aquilo, o gabinete pastoral ensina muito. Pode isso, pode aquilo, porque a pessoa quer ter uma isenção. Aí você faz uma pergunta que derruba a maioria dos jovens. Qual a opinião de Deus sobre isso? A pessoa derrubou. Aprovação de conduta. A que está falando o seguinte, a pessoa às vezes não quer só a isenção da consciência, ela quer a aprovação da conduta.
Entendeu? Ela está fazendo um negócio e ela sabe que está. Mas se alguém que está num outro nível espiritual disser que pode, aí não tem problema. Ela está liberada. Não é? É por isso que é complicado a gente de vez em quando joga. Ó, pega o miquinho no ombro e bota em você. Eu adoro, desculpa, Clara, mas os mais antigos daqui vão lembrar disso. Há muitos anos, quando a gente aceitou Jesus, lá em Josiel, lá tinha um livro lá, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Aí você pega para o cara e fala assim, meu irmão, se Jesus estivesse na tua condição, o que você acha que ele faria? Ah, faria isso, então faz também, pô. Acabou, mano, resolve. Ana Clara, falando, pegando esse gancho que o senhor falou, e a Ana Clara falou também que o Espírito Santo vai nos ajudar a isso, em João 16, quando Jesus diz que vai deixar o Espírito Santo, né, para Consolador, e Jesus sintetiza, quando ele fala assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. E é tão simples o Espírito Santo falar conosco quando nós estamos em pecado e mostrar o pecado em nós. É simples. Quando você não crê em Jesus, como ele diz aqui, e não crê em Jesus é não crer em nada que ele prega, não é crer em nada da sua palavra, não crer em nada dos seus ensinamentos, né? Então o Espírito Santo vai dizer ao seu coração, você está crendo em Jesus? É o que o pastor Ronaldo falou ali, o que Jesus faria nisso aqui? Então você está em pecado. Se você não crê que em Jesus não faria isso, ou o ensinamento de Jesus não te levaria a tal conduta, você está em pecado. Tem questões que são objetivas, né? É objetivo. Está roubando, está em pecado. Está em homossexualidade, está em pecado. Está em fornicação, está em pecado. Né? Essas coisas são... É o que ele diz assim, se você não está em mim, se não crê em mim, não está no Pai, então nós não somos um. Você não está comigo, não crê em mim. E o Espírito Santo veio aqui para nos afirmar, de nos conduzir com relação a isso. Ele nos guia toda a verdade. Sim. O Espírito Santo está aqui para isso. É porque a gente se acostuma, e eu falo a gente, eu incluída, eu sou nascida e criada na igreja. Com 26 anos é que eu fui parar para questionar minha prática de fé cristã, porque eu entrei numa crise de fé. Eu falei assim, comecei a falar, mas isso aqui que eu leio na Bíblia não acontece na minha vida? Eu lembro que eu li Efésios 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todo... Eu até memorizei, de tão sem sentido isso fazia para mim. Eu falei assim, o que isso quer dizer? Que impacto isso tem na minha vida? Nenhum, não entendo. Né? Com 26 anos. E aí, algo que era o Espírito Santo, e eu não identificava como a voz do Espírito Santo, mas ele já falava, né? Aí ele começou a falar, mas você também tem um probleminha aí com oração, né? Você ama a palavra, mas oração temos uma questão. Eu falei assim, então eu vou orar. Só para ter certeza. E, né, estamos aqui, né? Alguns anos depois, não é mesmo? Mas eu trago esse assunto à baila porque eu vivi na pele. E eu converso com pessoas. E a primeira pergunta que eu faço num aconselhamento é, como é a sua vida devocional? Aí a pessoa fala. Aí eu, orei uma vez nessa semana. Ela falou, não, olha só, eu não aconselho sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não vai dar efeito nenhum. Eu não aconselho. Então, você vai ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Você vai orar todos os dias, nem que seja 10 minutos. Porque sem a sua iluminação espiritual, o que eu vou te falar de orientação espiritual? Que condição você vai ter? Você vai estar perdido na sua psique, nas suas emoções, Satanás atacando, a pessoa não vai nem saber, completamente desorientada. Então, vamos respirar. Né? A pessoa está ali morrendo, primeira coisa é dar oxigênio para a pessoa. Vamos dar oxigênio para a pessoa. Então, eu rodo, e eu sempre caio nesse assunto. Por quê? Por quê? Porque eu reconheço essa como uma questão básica, que nós erramos no beabá. Às vezes a gente quer os Y, W e está errando lá no ABC. Igual meu filho de 2 anos fica... ABC, ABC, ABC. Ele ama o ABC. Né? A gente está errando no ABC. E antes de chegar lá no WY, a gente vai chegar no WY, mas vamos pelo ABC. Né? Senão o que acontece? Pode passar. A gente cai nesse equívoco aqui. A gente acha que ser forte e maduro é ser superior. Fortes e maduros não são superiores. A única pessoa superior é o cabeça, que é Cristo. O restante, todo mundo é membro. Todo mundo é membro. Por mais conhecimento teológico que nós tenhamos,
O cabeça é Cristo. Eu não passo. Veja bem, eu enquanto membro, eu sou útil ao corpo na medida em que eu sou pronto a obedecer às ordens do cabeça. Né? Se eu estou me ressentindo com uma parte do corpo que é diferente do que... Né? Você vê, o olho ele tem uma especialidade, que é enxergar. Então, imagina o olho, para ele, a lógica é enxergar. A lógica do pé não vai ser enxergar, porque se a lógica do pé for enxergar, o corpo tem um problema. E se eu, enquanto olho, estou olhando para o pé que está... Não, olha só, ele não enxerga bem. Esse pé não enxerga bem, esse pé tem um problema. Não, o pé vai ser para ser pé. Então, nós precisamos aceitar. É uma coisa básica, simples, não é nada novo. Mas é tão comum. É tão comum. Isso é tão comum que todo dia quase eu tenho que lembrar isso para eu mesma. Na prática, porque é muito fácil a gente ter contato com esse tipo de conhecimento quando a gente não está convivendo com os irmãos na igreja. Né? Nós estamos às portas aí de uma conferência de mulheres e eu estou tendo uma imersão nesse universo. Então, a gente precisa o tempo todo relembrar essa questão. Essa irmã é preciosa, a diversidade ela não é como eu, ela não pensa como eu, mas a diversidade dela expressa algo do Criador que eu não vou expressar. Então, eu preciso ter tolerância, amor, empatia, compaixão, me revestir de bondade, me revestir de misericórdia, para lidar com o quê? Para lidar com as farpas, para lidar com a imaturidade, para ela lidar com a minha imaturidade, porque a ordem é os grupos não se desprezarem, né? Nós não podemos nos desprezar mutuamente, não está só nas costas do forte. O fraco também tem que entender, né? Que tem que se tolerar. Por quê? Porque todos nós fomos chamados à edificação do corpo. O que nós recebemos não foi para nós mesmos, foi para servirmos ao corpo. A minha razão, a razão de eu ter recebido alguma porção, não sou eu. Eu recebi para a edificação do meu irmão. Se eu estiver conectado com o Senhor, a gente vai rodar, e o Senhor vai colocar você o quê? Para servir o irmão. E não é só o irmão que a gente gosta, o irmão que parece com a gente, mas o irmão também é aquele irmão que é uma prova. Vamos passar. E aí, Romanos 15:3, né? Ele apontando indo para o fim da revista, né? Para o fim da lição. O autor da revista fala sobre o exemplo de Cristo. Está lá em Romanos 15:3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Cristo é o homem maduro, né? O exemplo de maturidade é Cristo. E às vezes a gente quer ter, sabe, assim, uma performance espiritual super top, e quando a gente chega lá, o que a gente descobre sobre a performance super top espiritual? É não agradar a si mesmo, é ter um super conhecimento. O conhecimento é uma bênção, mas o conhecimento sem esse caráter de Cristo, ele serve de pouca coisa. Ele serve de pouca coisa. Porque é o caráter de Cristo que é a performance espiritual. E qual é o caráter de Cristo? É o não agradar a si mesmo, é o dar a sua vida pelo outro, é a cruz. A cruz, eu vi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele perguntou assim: quando Jesus morreu, quantas cruzes havia ali? Aí todo mundo fala, tinha a cruz do ladrão da direita, tinha de Cristo e tinha do ladrão da esquerda. Então, eram 3 cruzes. Aí o pastor Luciano Subirá falou, não, só tinha uma. Os outros 2, eles estavam sendo julgados pelos seus erros. Cruz, no sentido bíblico, só quem tinha era Jesus, porque Jesus era inocente. Então, olha o que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz é o sacrifício pessoal, injustamente, em benefício dos nossos irmãos. Como é que nós vamos ter condições de fazer isso? Como é que a gente tem condição sem exercitar a maturidade cristã, que é o aperfeiçoamento desse caráter de Cristo? Então a gente chega diante de Deus, mas isso é injusto, eu não fiz, eu não paguei, por que eu estou passando por isso? Cruz. Cruz. Por quê? Porque é discípulo. Gente, mas
E assim, eu não falo isso com prazer nenhum. Eu falo isso porque não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E às vezes a gente está dando volta a volta, sofrendo com questões familiares, com questões de relacionamento, sem entender que aquilo ali é o processo ao qual nós fomos destinados. Inclusive, a revista, no livro, né, o livro que dá suporte à revista, ele fala sobre isso, ele fala sobre a justificação. Nossa condição é de justos. Por quê? Porque nós cremos em Cristo. Sou justa. Ok, justa. Sou regenerada, quer dizer, sou gerada novamente para uma nova vida. Recebi uma nova vida. Ok, nova vida, check. Ok. E aí agora vai entrar... Aí ele fala da adoção. Sou adotada na família de Deus. Pá. Sou adotada e acabou. Olha só quanta coisa. Para a santificação que vai me levar à maturidade. E aí a gente quer trocar santificação pelo conhecimento teológico. E santificação é esse processo de cruz, onde nós vamos morrendo para nós mesmos. Morrendo para sacrificar as nossas vontades. Eu pensava assim, eu queria assim, mas agora eu sou casado e a minha mulher é diferente. Então, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer para amar essa mulher como Cristo amou a igreja? Essa mulher não merece. Essa mulher faz isso, aquilo. E aí é o processo de cruz. Eu sou chamada a respeitar esse homem como a igreja respeitou a Cristo. Como é que eu faço para fazer isso na vida real ali? Sou eu me sacrificando? Não, sou eu com a ação do Espírito Santo, Senhor, em oração e pedindo graça, e o Senhor dando discernimento, e o Senhor trazendo à luz as nossas questões, as traves dos nossos olhos, as nossas cegueiras. É assim que funciona. E às vezes a gente está querendo grandes respostas para questões que são muito básicas. O Senhor está nos chamando para a cruz. Porque se nós não morrermos, nós continuamos egocêntricos, continuamos imaturos, infantis. E o nosso destino é a maturidade. A gente pode ignorar esse processo. Mas se tem um motivo para o qual Jesus se sacrificou, Jesus nos justificou, Jesus nos adotou, né? Nós somos agora participantes da família de Cristo. Nos regenerou. Para quê? Para que nós amadureçamos. Para que nós cresçamos. Para que nós sejamos santificados. E no processo de santificação, quem é santo? Eu sou santa? Eu não sou santa, eu sou pecadora. Quem é santo é Deus. Eu me torno parecida com aquele que agora eu faço parte da família dele. Eu tenho alguma coisa em mim que me capacita a ser como ele? Não. A minha natureza humana é inimiga de Deus. Minha natureza humana é inimiga, não tem chance de conciliar a minha natureza humana com a natureza divina. Aí a gente lê a Bíblia e vê que essas questões da compaixão e da bondade, e quer comunicar a natureza humana, esquece a natureza humana. Por isso que você precisa nascer de novo. Tem uma nova natureza dentro de nós, dentro de mim, dentro do irmão, que precisa ser desenvolvida, ela precisa ter o domínio cada vez mais das suas ações. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Qual é a condição de obedecer uma palavra que é espiritual na minha natureza humana se eu não estiver cheia do Espírito Santo? Para eu perder o controle, para o Espírito Santo assumir. Né? Andar no Espírito. Então, essa palavra, para mim, ela é muito confrontadora, porque, às vezes, parecem coisas muito simples, mas são extremamente difíceis de aplicar na prática. É muito fácil eu aplicar aqui, teologicamente, mas viver isso, quando a irmãzinha vai lá e pisa no meu pé, e eu tenho razão, e eu quero pegar minha razão e esfregar na cara da irmã. Mas sou só eu, irmão? Tem certeza que não sou só eu, não. E aí, para fechar, o item ponto 2, o autor da revista fala da unidade baseada em uma vida santa. E ele fala sobre o foco. Pode passar, por favor. Não, volta para mim, por gentileza. Isso. Volta mais um, por favor. Não, pode ir adiante, por gentileza, é isso. Então, ele vai colocar foco no lugar correto. Qual é o foco que vai nos ajudar a andar em unidade? É o foco, a ênfase no senhorio de Cristo. Cristo, né? Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Ele foi exatamente aquilo que o Edvanei falou. Você não conhece as motivações, você não conhece a história daquela pessoa, você não conhece pelo que ela passou. Né?
eu sou psicóloga, então é muito fácil, às vezes, você estar lidando com uma questão, a pessoa ela traz uma questão. Aí eu tenho dificuldade com isso do trabalho. Mas não é aquilo do trabalho, é o que aquilo significa para ela. Vou dar um exemplo. A mãe da mãe do Diego tinha uma irmã. E ela, quando ela era jovem, ela estava brincando debaixo de uma mangueira, a manga caiu e caiu em cima do olho dela. Ela ficou cega. Qual era o nome dela? Dezinha. Senhora Dezinha. Aí eu lhe pergunto, manga para a senhora Dezinha significa a mesma coisa que para mim, manga? Não. Por quê? Porque ela teve uma experiência traumática com manga. Eu adoro manga, é minha fruta favorita. Né? Aí, fui longe, né? Porque eu uso esse exemplo. Então, é só um exemplo, porque esse é o exemplo mais... É só um exemplo de como é que a mesma coisa, o mesmo objeto, pode significar coisas completamente distintas para duas pessoas, de acordo com a história de vida. Então, Deus é o juiz. Eu não posso me colocar no lugar de juiz e determinar isso. Não, inclusive, o texto fala, né, para o seu Senhor estar de pé ou então cai. Né? Então, e um outro ponto que que o autor da revista, né, que Paulo também coloca, é o que está em Romanos 15:13. Nós somos unidos pela mesma esperança. Deixa eu ler aqui, Romanos 15:13. Diz assim, irmã Dezinha, né? Vocês vão lembrar, né, da senhora Dezinha, né? Tadinha. Diz assim, que Deus, a fonte de toda esperança, está em Romanos 15:13, que Deus, a fonte de toda esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. Então, foco na nossa esperança. O item 3 da revista fala sobre as consequências da unidade da igreja. Pode passar, por favor. Quais são as consequências da unidade da igreja? Olha como nós somos beneficiados em suportar a fraqueza dos irmãos. Aí sermos suportados enquanto fracos também. Aumento de unidade é sintoma, né? Vai gerar mais saúde espiritual e mais alcance evangelístico. Muitas vezes o nosso entorno, o impacto, foi essa frase aqui que eu achei muito interessante. Onde é que está? O impacto, não estou achando aqui. O impacto da obra redentiva de Cristo, ela é proporcional à nossa capacidade de viver em unidade. Muitas vezes, a nossa incapacidade de viver em harmonia, ela compromete o impacto da obra redentora de Cristo nas pessoas que estão ao nosso redor. Existem mulheres que são casadas com homens que não são cristãos, né? A próxima geração, os filhos, eles estão ouvindo o que nós estamos falando sobre a igreja dentro de casa. E, por vezes, nós estamos comprometendo a compreensão que eles têm, porque nós temos um nível, às vezes a gente fala só para desabafar, não quer dizer que a gente está levando aquilo para o coração. Mas um filho está ouvindo e está se ressentindo, mas é assim, mas está lá de um jeito, aqui está de outro jeito. Eu tenho maturidade para lidar com aquilo, mas o meu filho não necessariamente. Algumas das pessoas mais rebeldes que eu conheço foram pessoas que nasceram em ambientes cristãos, conservadores, profundamente julgadores, profundamente hipócritas, que tinha uma personalidade, tinha um personagem diante das pessoas e que, na essência, vivia outra questão. Né? Algumas das pessoas, inclusive, até por isso que não estou dizendo que quem cresce e estuda em escola cristã acontece isso, não, tá? Mas é uma experiência de coisas que eu já vi repetidamente. Pessoas que, por vezes, em nome de não, você tem que ser preservado, e aí cresce numa igreja, numa escola cristã, passa a vida inteira recebendo lá na escola orientação bíblica, mas está vendo os professores o que eles estão fazendo entre si. E aí vincula cristianismo à hipocrisia. Então, o cuidado que nós precisamos ter, né? O cuidado de sermos autênticos, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Graças a Deus, eu não preciso dar conta do meu marido. Eu preciso dar conta da minha... Só um ponto interessante aí que você está falando
desse alcance evangelístico, né? E é por isso que Satanás tenta solapar muito essa questão da unidade da igreja com esse movimento que a gente vê crescente aí dos desigrejados. E muitas vezes a gente olha isso só no âmbito pessoal. E não é só para aquela pessoa que está fazendo mal. Aquilo está fazendo mal porque está tendo um menor alcance evangelístico porque não tem unidade. Nós estamos a ponto de ter uma sociedade pós-cristã. Por exemplo, Estados Unidos, esses países assim, eles já estão enfrentando isso. É uma sociedade pós-cristã. É isso aí. E a gente tem que ter cuidado porque a gente está indo no mesmo caminho, né? E a gente tem a oportunidade de não Nós temos a oportunidade de sermos diferentes. E assim, aí você vê o movimento da modernidade, né? Muita gente hoje prefere viver com um pet, né? A gente vê esse aumento louco aí. Tem gente... Por quê? Porque isso não te confronta. Mas O cachorro, tu vai chutar ele, tu vai maltratar ele, e aquilo não vai te confrontar. Mas a pessoa ela pode ser grosseira com o cachorro, que o cachorro daqui a pouquinho está lá badando o rabo para ela, como se nada tivesse acontecido. E isso é por isso que não estou falando contra cachorro, eu tenho um cachorro, o Apolo. Se ele estiver assistindo, estou brincando. Ele não está assistindo. Inclusive, você vê isso na modernidade, né? Eu amo a humanidade. O que é a humanidade? Nós cristãos somos chamados a amar quem? O próximo. Isso é um desafio. Porque você tem contato, e todo contato ele gera um atrito, um certo atrito. A pessoa real que se apresenta ali perto de você. É isso aí. Você vê, eu amo as crianças da África, eu amo a humanidade. Você vê essa hipocrisia hoje. É isso aí. Ajuda a esposa a gente fala isso assim. No âmbito político, né? Isso aí, na verdade, é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. A sociedade não tem rosto. Eu amo, né? A sociedade não tem cheiro. A sociedade é a sociedade. Mas e a pessoa real aqui? E aí, não estou querendo com isso dizer que a gente deve se acomodar, né? Não mas é para a gente não negligenciar essa questão básica da fé cristã, que o reino de Deus ele acontece entre nós. O impacto é maior quando você faz alguma coisa muito bem feita com aquilo que está ao seu redor. E a gente vê as ideologias políticas, né? Que a essência do conservadorismo, que é algo que se fala tanto hoje, é justamente você fazer um impacto no local onde você vive. Muitas vezes as pessoas querem fazer um impacto em alguma coisa que elas nem vão alcançar. Só que isso, na verdade, elas só estão tentando fugir de um confronto, porque esse cara a cara, tete a tete, traz confronto. A pessoa real que se apresenta ali, é ali que vai aparecer as minhas imperfeições, as minhas questões também, né? Porque ou se tem uma coisa boa para deixar claro para a gente quais são os nossos defeitos, é o próximo, né? O próximo deixa claro. A minha filha agora, então, que não tem filtro para falar, meu marido ainda, né, ele só avisa, ele sabe que nem sempre eu estou num bom momento para ouvir qualquer coisa, então ele vai aguardar um pouquinho o melhor momento para falar, mas minha filha não tem essa não, minha filha solta. O problema do outro é que o outro fede, tem bafo. A pessoa real, tem CC, peida, né? Tem um monte de coisa. O outro é terrível, ninguém quer suportar. É verdade. Tem mau hálito, né? Tira a meleca do nariz. Eu brinco muito. Que você detesta. Eu brinco muito com as meninas. Eu tenho uma. Aí fala assim: fale por você, né? Fale por você. Eu faço mentoria com mulheres, né? E uma das coisas mais desafiadoras que tem é te puxar para o mundo, para a vida prática, né? Porque a pessoa tem um marido ideal na cabeça. Meu marido é meu marido. Mas ela tem ali o ideal do marido. Aí ela vai para o mundo real. Aí no mundo real, não, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Assim, então, você não se casou com essa pessoa que você imagina. Você casou com esse real. E é esse real que você é convocado a respeitar. Incondicionalmente, é o real. Não, mas ele não é o ideal. Não, ele não é o ideal. É isso aí mesmo, ele não é o ideal. Então, por vezes, tem esse gap, né, da vida cristã, que é o real que acorda mal-humorado, é o real que, às vezes, né, você não reconhece. É esse real, é esse ser humano real
e nosso irmão real, que nós somos chamados a amar e viver em unidade. No casamento também, né? Nós somos uma unidade, né? Pode passar, por gentileza. Ué, não. Ah, isso aí. Essa aí é a beleza da diversidade. Esses são buquês de uma menina que eu sigo no Instagram. E como nós somos, como é bela a diversidade, né? A graça de Deus, ela é multiforme. E às vezes, pela nossa necessidade de uniformidade, a gente abre mão de andar com o diferente, mas que é belo também, na diferença dele, é belo, né? E é a beleza da diversidade. Essa menina, ela trabalha muito com flores bem, né? Aquele buquê ali do meio, ele é bem diferentão, e que nós possamos ter essa liberdade de aceitarmos o diferente, né? Aquilo que não é familiar, em amor, porque isso manifesta também a obra do Criador. Bom? Então, muito obrigada, pastor Ronaldo, pela oportunidade. Rapaz, eu disse para você, eu sou absolutamente fã da Clara, né? O modo como ela constrói, né, o pensamento dela, ela vai levando a gente à reflexão da lição, né? Então, Clara, Deus abençoe a sua vida, né? Sabe que ela e Diego são um casal que eu amo assim de paixão. A família dele é a minha família, né? Então, eu sou grato a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, que você continue. Clara tem uma menina que tem se dedicado muito à questão das pautas, digamos assim, conservadoras, e mais especificamente sobre a questão do feminismo, né? Fazendo um contraponto ao feminismo, né? Falando sobre a feminilidade, sabe? Tem sido bênção aqui para a nossa vida. Eu convido vocês, ela tem muitos artigos publicados lá na Fábrica EBD, muitos, falando sobre essas questões aqui. E toda vez que eu leio alguma coisa da Clara, eu fico, puxa vida, caramba, fantástico, né? Pô, valeu. Aliás, Clara, a gente já pode pensar num livro, né? Já devia estar encaminhado para isso aí, porque tem tanta coisa boa. Queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. O que é janta? Clara estava falando ali do marido ideal, e o Diego falou assim, eu estou aqui, né? Estou aqui, marido ideal. Queridos, é isso. Bênção, espero que vocês tenham, para mim, estava ali vibrando ali com as coisas ali na participação, né? Felipe ali, Ivaninho tentaram me atrapalhar, né? Sepúlveda, mas eu resisti até o final, né? E foi bênção. Né? Perseverei até o final e foi bênção. Pastor Celso, por favor, faz uma oração aqui para a gente fechar aqui esse... Né? Depois de falar um monte de besteira, um monte de coisa tinha que falar. Está conosco aqui o nosso querido... Quando eu estava lá em Rio das Ostras 2, ele estava obreiro, não já está diácono lá, né? O Léo, né? O Léo é uma figura importantíssima lá da nossa filial lá de Rio das Ostras 2, pastor Galindo. Prazer estar aqui conosco aqui. Ele está aqui já para a vigília, né? Desculpa, Léo, esqueci de falar. Deus te abençoe. Vamos orar então, agradecer a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou conosco profundamente. Aprendemos aqui nesta noite, que continue abençoando a nossa querida irmã. Louvamos a Deus. Querido Deus, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo ensinamento, ó Deus, que tu nos trouxeste nesta noite, pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui neste lugar. Ó Deus, continua, Senhor, instruindo cada um de nós, para que possamos estar com o nosso coração aberto para aprendermos mais e mais da tua rica palavra. Nos despeça agora na tua paz, nos leve em paz para os nossos lares, e que possamos nesta noite também estarmos ali juntos, Senhor, glorificando o teu santo nome, Senhor, nessa vigília, Senhor, que certamente o teu Santo Espírito estará a falar nos nossos corações. Assim nós te damos graça e te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Vamos com Deus. Paz. Obrigado, Edelino. Obrigado, Mateus, aí, o pessoal do som, o pessoal da...